Fala pessoal, eu sou Adriano Silva, eu faço Day Trade como profissão e invisto no mercado financeiro baseado em gráfico. E nesse canal a gente fala de Day Trade, investimento e economia, e esse é mais um vídeo do Fala Day Trader, onde a gente aborda um tema impactante e relevante com relação a Day Trade. Já vou pedir aqui para você dar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque este é um tema muito importante para chegar a mais gente. Agradecer quem participou do evento Day Trade Consistente, que vai sair do ar no dia 14, na terça-feira, então vá lá e assista se você não assistiu, porque depois você não vai ter mais oportunidade, assim como o curso Day Trade Consistente está aberto até o dia 14. Se você não se inscrever, você perdeu. Infelizmente, você não vai conseguir mais ter acesso, tá? Para você assistir tanto o evento quanto para você se inscrever no canal, o link está aqui na descrição desse vídeo, então não perca, já corre lá e já garante a sua inscrição e já vê o evento Day Trade Consistente. Mas o tema que a gente vai falar hoje é: dá para viver de Day Trade? Literalmente isso, eu consigo extrair o dinheiro do day trade para pagar as contas de casa. E há muito tempo atrás, logo quando eu comecei a operar no mercado financeiro, na modalidade day trade, eu lembro que os primeiros 6 meses eu operei sozinho de casa, fui aprendendo ali algumas coisas, eu fui empilhando conhecimento, eu já tinha estudado há muito tempo, já contei essa história aqui para vocês diversas vezes, e logo na sequência eu fui operar num cowork, tá? Um cowork de traders. E lá, eu conversando com o pessoal, eu sempre fazia essa pergunta pro pessoal: e aí, quanto tempo você está no mercado? Você consegue ver de day trade? Como é que é a realidade? E cada um dava a sua visão, o seu ponto de vista com relação a isso. Uns tinham acabado de entrar, outros já tinham tentado algumas vezes e tinham perdido dinheiro, voltado para o mercado, conseguido dinheiro e voltado a tentar viver de day trade. Alguns ali já estavam vivendo aquela vida já há algum tempo, mas a situação era sempre em suas diversidades sobre a possibilidade de viver de day trade. Era, sim, é possível, mas o grande problema é a autossabotagem. Você conseguir vencer essa situação no day trade. Eu falei, bom, mas é só a autossabotagem? Porque a minha grande dúvida era, então, se eu não me sabotar, eu consigo chegar lá? Olha que simples. E a realidade é que não é só a autossabotagem, tá? Tem uma série de questões complexas e complicadas para você conseguir viver de day trade. Primeiro, tá, você tem que achar uma técnica que faça sentido, uma técnica que seja lucrativa e uma técnica que seja consistente, uma técnica que funcione ao longo do tempo. Isso eu vou falar para vocês, é de extrema complexidade achar. Eu demorei muito até encontrar. Isso não quer dizer que eu demorei muito para ganhar dinheiro no day trade, mas eu demorei muito até encontrar. Segundo, tá, você tem que entender um ponto de extrema relevância, importância e de extremo impacto: gerenciamento de risco. Afinal, existe mesmo? Tá? E por que eu digo afinal existe mesmo? Porque, de novo, eu falei no vídeo de ontem, eu tô falando hoje para vocês, eu falo diversas vezes nos vídeos do Arriscando a Própria Pele, onde eu mostro as minhas operações day trade na conta real com dinheiro de verdade e mostro que é possível vídeo day trade e chego no final do mês com resultado positivo todos os meses, pelo menos até agora tem sido assim, tá? E explico para vocês como funciona, como são as operações, mas eu sempre recebo aquela informação: Adriano, hoje eu perdi 1,5 vezes o gerenciamento de risco, hoje eu perdi 3 vezes o gerenciamento de risco. E aí eu pergunto: horas, bolas, gafanhoto, se você perdeu 1, 2 ou 3 vezes o gerenciamento de risco, ele existia mesmo? Porque se você tem gerenciamento de risco, você pode perder 1 vez o gerenciamento de risco. Porque mais que uma não é gerenciamento de risco, ou o seu gerenciamento de risco é maior. Ou ele não existe, ou você não aceita aquele gerenciamento de risco, ou você não entende que ele é virtuoso. Então essa é a segunda coisa, o gerenciamento de risco. E para aí você chegar num outro ponto, a psicologia do trader. E aí, esses dias, abrindo um parênteses aqui, uma situação de um amigo do canal aqui, que a gente até conversa bastante, ele falou para mim sobre burnout. Falou que era realmente, eu acredito que exista, tá? Não estou desdenhando dessa situação, eu sei de fato que burnout é algo sério, que tem que ser relevado, tem que ficar atento, mas quando eu era mais novo, a gente falava de workaholic, que é um tema que eu acho que, assim, eu já nem ouço mais ouvir. E aí, o que é o workaholic? O workaholic é aquele cara viciado no trabalho, ou aquela mulher viciada no trabalho, ou seja, ela trabalha, não para e continua trabalhando. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui muito bem simples. Existe uma cultura japonesa, uma não, né? A cultura japonesa vem muito disso. Você vê que o pessoal lá trabalha bastante mesmo, tá? Muito, tá? Até demais. E não para de trabalhar, a vida deles é trabalhar. E não que eu estou desdenhando, fazendo um paralelo, mas eu falei para esse amigo do canal, eu falei, em vez de você focar no burnout, que eu sei que é o que existe, eu sei que é o complexo, eu sei que é algo difícil, por que você não foca então em virar workaholic? Porque para mim, na minha época, era bonito falar, eu sou workaholic, mas para ser de verdade é mais difícil. E eu, de fato, acabei que nessa vida louca de day trade, a gente acaba virando um pouco workaholic. Você está o tempo todo operando, o tempo todo estudando, e o tempo todo trazendo informações, e para trazer aqui para vocês todos esses vídeos que eu posto, com todas as informações, com riqueza de detalhes, com as minhas operações, me gravar o dia inteiro praticamente operando day trade na conta real, realmente é um pouco complexo, um pouco difícil, tem que ter um pouco daquele lado mais workaholic. Você fala, Adriano, beleza, o que tudo isso tem a ver com viver de day trade ou com o que você estava contando pra gente? O fato, e o grande fato é, você tem que vencer essas 3 etapas, e o problema psicológico vem justamente nisso.
De você, de repente, estar ali num pico de limite, num pico de estresse, vivendo uma situação muito complexa, uma situação difícil, inclusive com a sua família. De repente, o dia não tá bom. E para vocês que acompanham aqui o Arriscando a Própria Pele, vocês conseguem notar. Não tá bom, aquele mês também não tá, de repente, um mês muito virtuoso, a estratégia não tá encaixando, e aí você entra em dia de fúria. E eu já falei muito aqui do Dia de Fúria, inclusive eu gravei aqui uma minissérie de 4 capítulos falando sobre os dias de fúria que eu vivi. Eu aconselho vocês a assistirem, é só lá na playlist do YouTube, você escrever lá Dia de Fúria, ou você procurar na playlist Dia de Fúria, que você vai encontrar essa playlist que eu gravei lá e deixei postado, tá? Contando como é que foi a realidade. E aí você vencer tudo isso, você encontrar uma técnica, você achar o gerenciamento de risco, respeitar o gerenciamento de risco com relação ao que você tem que ser feito. E para além disso, você vencer a parte de psicologia do trader, ou seja, essa pressão psicológica que envolve o day trade, porque envolve dinheiro e envolve emoção, para você vencer tudo isso é difícil. Eu falei, olha, esse caminho para viver de day trade, literalmente é um caminho sinuoso, ele é um caminho difícil, ele é um caminho complexo. É possível viver de day trade, mas é difícil. Assim como quando você abre uma franquia de alguma empresa, esses dias eu estava vendo um vídeo sobre empreendedorismo falando sobre franquias do McDonald's, o quanto você gasta, o quanto você trabalha, o quanto retorna de dinheiro. E é uma fortuna para abrir. E é um meio de trabalho para abrir. E realmente, quando você é uma franquia do McDonald's, tem que pagar o custo do aluguel do terreno, é do McDonald's, tem que pagar para eles. Diversos outros custos tem que pagar para eles. Só um pedacinho pequenininho depois do final do mês para você receber. Eu lembro que no final desse vídeo falava bastante com relação a quando você é uma franquia do McDonald's, nesse exemplo que a gente está dando, você é praticamente um gerente do McDonald's. Você não é um dono de um negócio, porque você tem que responder a uma série de coisas para o McDonald's. Mas o dinheiro é seu que tem risco. Então, não estou criticando também quem abre uma franquia do McDonald's, tá, gente? Eu estou só fazendo um paralelo, um adendo. Tudo que você vai fazer tem sua complexidade, sua dificuldade, inclusive a sua taxa de erro e de acerto, e para além disso, tá? Sempre vai ser um caminho sinuoso. Não é fácil, não é porque você falou, vou virar day trader, fazer 3 operações, ficar milionário, colocar todo o meu dinheiro numa operação e pronto. Zerei a vida e agora só vou curtir, viajar e viver simplesmente descansando. Não, não é isso. O day trade, ele é um trabalho que você primeiro tem que aprender uma técnica, depois você tem que entender, aceitar e seguir um gerenciamento de risco. Para além disso, você superar a você mesmo com relação aos impactos emocionais que você tem e que o day trade traz. Essa é a complexidade. Depois que você conseguiu vencer tudo isso e chegar lá na frente, você ainda tem que começar operando pequenininho, colocando tijolinho verde em cima de tijolinho verde dos resultados que você tem que trabalhar todo dia, porque o nome já diz, day trade, intraday, operações que acontecem no dia. Todo dia você tem que ficar ali na frente do gráfico, analisando para entender qual vai ser o comportamento do gráfico para trazer o seu dinheiro, para trazer o seu resultado no final do mês. E voltando àquela história que eu estava contando do cowork, eu lembro que meu grande objetivo inicial era pagar as contas do mês. Se eu pagasse as contas do mês, eu estava extremamente feliz. Fechei o mês pagando as contas do mês e, além disso, começar a evoluir. Tinha meses que eu conseguia pagar, tinha meses que era difícil pagar e eu não conseguia, tinha meses que eu terminava empatado. E imagina, você trabalha o mês inteiro, e aí você chega lá na sua conta, você vai olhar e falar, beleza, como é que eu fechei o day trade esse mês? No 0 a 0. É duro. Aí você fala, bom, mês que vem então eu tenho que dobrar o valor para pagar o que eu não paguei esse mês, ou seja, o que eu usei da minha reserva de emergência para pagar as contas de casa, e para além disso conseguir pagar a conta do mês que vem, repor o que eu gastei da reserva de emergência. Sim, tem esse lado duro. E eu comecei a olhar o day trade como um ganho anual. Então, quanto eu ganhei no ano? Foi bom? Para depois começar a trabalhar na estratégia do setup super tendência para conseguir criar todo esse volume aqui de operações que eu mostrei para vocês e para postar essas operações para vocês aqui, por quê? Para aqui, gravar as minhas operações, mostrar a realidade, mostrar meu relatório de trade, não só no final do mês, mas todos os dias para vocês, eu tenho que ter uma única certeza, a minha estratégia funciona? Essa é a única certeza que eu tenho. A minha estratégia funciona. Como eu sempre digo, eu não sei o que o gráfico vai fazer. Eu sei o que eu vou fazer e o que eu faço é seguir a minha estratégia. E se ela funciona, no final do mês eu vou terminar positivo. Então eu posso ter aqui um mês um pouco sinuoso, um mês um pouco complexo, mas o final dele vai ser positivo, não importa o quanto de fato eu vou ganhar por dia. O que importa é que no acumulado do final do mês eu vou trazer o resultado e para aí começar a literalmente aumentar a mão. Eu, como eu digo para vocês aqui, eu opero com 2 contas, a conta do leite das crianças, que eu uso para pagar as contas de casa e para literalmente fazer uma reserva a mais, para ganhar um dinheiro a mais, e a conta do dinheiro do Arriscando a Própria Pele, que é para mostrar para vocês as minhas operações e mostrar que a estratégia funciona, que a estratégia é positiva, que a estratégia é virtuosa, que ela é consistente e lucrativa. Esse é o meu objetivo, mostrar que a estratégia é consistente e lucrativa. Se você entender e seguir ela, você vai conseguir chegar no mesmo resultado e ponto. Você não precisa, para além disso, se estressar com mais nada, é só você confiar na estratégia, porque eu estou mostrando ela aqui para vocês, porque eu tenho certeza que ela funciona. Por isso que eu opero ela na conta real e posto aqui para vocês todos os meses, tá? Então aí,
Para chegar numa estratégia como essa, eu venci todos esses caminhos. Eu não estou dizendo que eu sou melhor que ninguém, estou dizendo que realmente é um caminho sinuoso. E depois que você vence, aí você começa a escalar e começa a aumentar a mão, até chegar a um ponto, um patamar que você está ganhando dinheiro suficiente, que para você já é bom. E para além disso ali, você para de aumentar a mão, para você começar a acumular dinheiro. Porque se você só aumentar a mão, quanto mais você aumenta a mão, no mês que você aumenta a mão, você aumenta o seu risco também, porque o seu gerenciamento de risco aumenta junto com o tamanho da mão que você colocou. Vou te dar um exemplo bem simples. Se você está operando para ganhar R$100 e o seu gerenciamento de risco, por exemplo, é perder metade daquele valor no dia, você está operando para ganhar 100 e perder 50 nesse exemplo singelo, digo para vocês aqui, tá? Então, se você aumentar a mão e fala, beleza, agora eu quero ganhar R$200, ou seja, se você perde 50% de R$100, que é R$50, 50% de R$200 é o quê? R$100. Então você aumentou o seu risco. E se você perder mais dinheiro naquele mês, você perdeu muito dinheiro. Então por isso que a parte também de aumentar a mão tem uma complexidade. Então tem vários passos complexos, difíceis no caminho de ser um day trade consistente e viver de day trade. É possível sim? Fácil não é. É o que eu digo para vocês. Não acredite nisso. E não existe estratégia milagrosa, tá? O mais importante é você entender uma estratégia que vai te preservar psicologicamente, e o que eu estou querendo dizer, que vai fazer com que você fique distante do dia de fúria, porque o dia de fúria é aquele dia que vai tirar todo o seu capital. E de novo, convido vocês a assistirem a playlist Dia de Fúria, onde tem uma série de 4 vídeos lá, eu contando a minha experiência, a minha realidade, a minha vivência com o dia de fúria e como isso impacta. Gente, para além disso, o que eu queria dizer para vocês é, de novo, quer vencer esses 3 passos que eu falei para vocês para ser um day trade consistente? Link na descrição do vídeo, curso aberto, day trade consistente, lá eu vou estar do seu lado, literalmente, para que a gente consiga atingir o resultado de 5 dígitos dentro de um mesmo mês, ou seja, R$10.000 ou mais dentro de um mesmo mês. Então clique no link, se inscreva, fica aberto até dia 14, ou seja, até terça-feira, tá acabando o tempo de se inscrever, depois não adianta reclamar, porque além de sair do ar o evento day trade consistente, a estratégia também, o curso também vai estar com as inscrições fechadas, tá? E lembrando, assista o evento Day Trade Consistente. Lá eu falo muita coisa, tá? E lá realmente tem muito da estratégia que eu opero, eu aconselho vocês a assistirem. Espero vocês amanhã às 8h30 da manhã para a gente fazer o Bom Dia Day Trade, onde a gente faz uma análise, um panorama do mercado para entender quais notícias impactam e o que o mercado, o que o preço está sugerindo para a gente com relação ao seu movimento do índice futuro e dólar futuro. E como eu sempre digo no final dos vídeos aqui, até o próximo dia de trade, até o próximo Day Trade.